Olá, sejam muito bem-vindos ao nosso canal. Eu me chamo Robson Lucas e o nosso objetivo aqui é sempre trazer, à luz da palavra, um conhecimento profundo para gerar em você vida e levar a mensagem de paz e esperança direto ao seu coração. Qual foi o papel do Espírito Santo no Antigo Testamento? Falar do Espírito Santo é um grande prazer, mas muitos têm dúvidas com relação ao Espírito Santo no Antigo Testamento. Mas com certeza vamos aprender analisando a Bíblia. Mas antes de entrarmos neste assunto, eu preciso que você nos ajude dando o seu like. Para você que não é inscrito, se inscreva no canal e acione o sino das notificações. Deixe também seus comentários para que possamos trazer mais conteúdos como este. Muitas pessoas ficam em dúvida se o Espírito Santo só começou a agir no meio de nós logo após Jesus subir aos céus. Mas não é bem assim. O papel do Espírito Santo no Antigo Testamento é muito parecido com o seu papel no Novo Testamento. Quando nós falamos do papel do Espírito Santo, podemos discernir 4 áreas gerais nas quais o Espírito Santo ele trabalha. Elas são a regeneração, a habitação, a contenção e a capacitação para o serviço. Evidências dessas áreas do trabalho do Espírito Santo são tão presentes no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento. A primeira área do trabalho do Espírito está no processo de regeneração. Uma outra palavra para regeneração é renascimento, no qual obtemos o conceito de nascer de novo. O texto de prova clássico para isso pode ser encontrado lá no Evangelho de João, que diz assim: digo-lhes a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. João capítulo 3, versículo 3. Mas Robson, isso levanta uma questão. O que isso tem a ver com a obra do Espírito Santo lá no Antigo Testamento? Mais tarde, em seu diálogo com Nicodemos, Jesus disse-lhe: você é mestre em Israel e não entende essas coisas? João capítulo 3, versículo 10. Preste bem atenção. O ponto que Jesus estava destacando é que Nicodemos, ele deveria saber a verdade de que o Espírito Santo é a fonte de vida nova, porque isso é revelado lá no Antigo Testamento. Por exemplo, Moisés disse aos israelitas, antes de entrar na terra prometida, que o Senhor, o seu Deus, dará um coração fiel a vocês e aos seus descendentes, para que o amem de todo o coração e de toda a alma e vivam. Deuteronômio, capítulo 30, versículo 6. Esta circuncisão do coração nada mais é do que a obra do Espírito de Deus e pode ser realizada somente por Ele. Vemos também o tema da regeneração em Ezequiel capítulo 11, versículo 19 e 20, que diz assim: e lhes darei um só coração, um espírito novo porei dentro deles. E tirarei da sua carne um coração de pedra, e lhes darei um coração de carne, para que ande nos meus estatutos e guardem os meus juízos, e os cumpram, e eles me serão por povo, e eu lhes serei por Deus. E também em Ezequiel capítulo 36, dos versículos 26 ao 29, diz assim: e dar-vos-eis um coração novo, e porei dentro de vós um espírito novo, e tirarei da vossa carne um coração de pedra, e vos darei um coração de carne, e porei dentro de vós o meu espírito, e farei que andeis nos meus estatutos, e guardeis os meus juízos, e os observeis. E habitareis na terra que eu dei aos vossos pais, e vós sereis o meu povo, e eu serei o vosso Deus. E livrar-vos-ei de toda a vossa imundície, e o chamarei o trigo, e o multiplicarei, e não trarei fome sobre vós. O fruto do trabalho regenerador do Espírito é a fé. Agora sabemos que havia homens de fé no Antigo Testamento, porque Hebreus 11 nomeia muito deles. Se a fé é produzida pelo poder regenerador do Espírito Santo, então este deve ser o caso dos santos do Antigo Testamento, os quais olhavam adiante para a cruz, acreditando que o que Deus havia prometido em relação à sua redenção iria sim acontecer. Eles viram as promessas de longe e de longe as saudaram, aceitando pela fé
que Deus realizaria o que prometera. O segundo aspecto da obra do Espírito no Antigo Testamento é habitar, ou seja, encher. Aqui é onde a principal diferença entre os papéis do Espírito no Antigo Testamento e no Novo Testamento é aparente. Vamos lá. O Novo Testamento ensina a habitação permanente do Espírito Santo naqueles que creem em Jesus. Quando colocamos nossa fé em Cristo para a salvação, o Espírito Santo vem morar dentro de nós. O apóstolo Paulo chama isso de habitação permanente, a garantia da nossa herança. Em contraste com este trabalho no Novo Testamento, a habitação no Antigo Testamento era seletiva e o quê? Temporária. O Espírito apoderava-se de certas pessoas do Antigo Testamento, como Josué, Davi e até Saul. No livro de Juízes, vemos o Espírito apoderando-se dos vários juízes que Deus tinha levantado para libertar Israel de seus opressores. O Espírito Santo veio sobre esses indivíduos para tarefas específicas. A habitação era um sinal do favor de Deus sobre aquele indivíduo. Por exemplo, no caso de Davi, e se o favor de Deus abandonava uma pessoa, o Espírito Santo sairia. Por exemplo, no caso de Saul, em 1 Samuel capítulo 16, versículo 14, que diz assim: o Espírito do Senhor se retirou de Saul e atormentava um espírito mau da parte do Senhor. Finalmente, o Espírito apoderando-se de um indivíduo nem sempre indicava o quê? A condição espiritual da pessoa. No nosso caso do exemplo de Saul, Sansão e muitos outros juízes. Assim, enquanto no Novo Testamento o Espírito só habita aos que creem em Jesus e de uma forma permanente. Entendemos que o Espírito veio sobre certos indivíduos do Antigo Testamento para uma tarefa específica, independentemente da sua condição espiritual. Uma vez que a tarefa foi concluída, o Espírito presumivelmente saía dessa pessoa. O terceiro aspecto da obra do Espírito no Antigo Testamento é a sua contenção do pecado. Gênesis capítulo 6, versículo 3, parece indicar que o Espírito Santo restringe a pecaminosidade do homem e que essa restrição pode ser removida quando a paciência de Deus sobre o pecado chega a um ponto de ebulição. Este pensamento é repetido em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, do versículo do 3 ao 8, quando no fim dos tempos uma crescente apostasia vai sinalizar a vinda do juízo de Deus. Até o tempo predeterminado, quando o homem do pecado será revelado, o Espírito Santo restringe o poder de Satanás e o soltará apenas quando fazê-lo cumprir os seus propósitos. O quarto e último aspecto da obra do Espírito no Antigo Testamento é a concessão da capacidade para o serviço, muito parecido com a maneira em que os dons espirituais operam no Novo Testamento. O Espírito capacita certos indivíduos para o serviço. Considere o exemplo de Bezalel, em Êxodo capítulo 31, versículos do 2 ao 5, o qual foi dotado para fazer muito do trabalho de arte relacionado lá com o tabernáculo. Além disso, recordando a habitação seletiva e temporária do Espírito Santo discutida acima, vemos que esses indivíduos foram dotados para executar determinadas tarefas. Assim como reinar sobre o povo de Israel, por exemplo, Saul e o rei Davi. Poderíamos mencionar também o papel do Espírito na criação. Gênesis capítulo 1, versículo 2 fala do Espírito pairando sobre as águas, superintendendo a obra da criação. De forma semelhante, o Espírito é responsável pela obra da nova criação, ao trazer pessoas ao reino de Deus através de quê? Da regeneração. Ao todo, o Espírito, em grande parte, realiza na nossa época atual as mesmas funções que nos tempos do Antigo Testamento. A principal diferença é a habitação permanente do Espírito nos crentes agora, naqueles que creem em Jesus. Como Jesus disse a respeito dessa mudança no ministério do Espírito, mas vocês os conhecem, pois ele vive com vocês e estará em vocês. Obrigado por estar conosco até o final. Peço gentilmente que deixe os seus comentários, para que possamos trazer mais conteúdos como esses. Deus os abençoe de forma extraordinária, em nome de Jesus.